ritmo da sua vida. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Postal Filme, o programa quinzenal da Rádio Movimento. Vai para o ar sempre às quintas-feiras, sempre comigo, Stefano Pires, sempre às 6 da noite e sempre com a Melissa Coimbra, nesta companhia das quintas-feiras quinzenais, digamos assim, nesta troca de postais. Olá, Melissa, bem-vinda. Olá, boa noite. Ora bem, estamos aqui para o programa número 5, portanto já passaram 4 programas. Como temos feito em todos os programas, vamos recapitular um pouco da gênese para quem não viu ou quem apanhou assim um bocado a meio. Vai chegar agora, não é? Ou quem chega agora, sim, porque estamos sempre na expectativa de angariar novos visualizadores e ouvintes. E espectadores. E participantes também. E quase telespectadores, que isto também tem uma dinâmica de televisão, é rádio e televisão. Só não é RTP, é rádio e televisão, mas é rádio e movimento. Brincadeiras à parte, dizer então que, portanto, a gênese do programa passa muito por aquilo que nos marcou mais num filme enquanto momento, enquanto imagem. Portanto, cada um de nós escolhe um filme. E a partir dessa escolha de filme está na ótica de cada um de nós também escolher um plano e depois do plano passar à imagem, ou seja, trazer uma imagem fixa, conseguir uma imagem fixa desse plano, e dessa imagem fixa vai então desaguar um postal. Neste caso são 2 postais que depois aqui trocamos fisicamente, convém dizer, os postais são físicos. Daria para escrever qualquer coisa por trás e enviar no CDD, nos correios. E portanto depois trocamos aqui algumas impressões sobre cada um dos postais que escolhemos. E é isto, não é? Certo. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr, não é? Antes de passarmos propriamente aos postais que trazemos hoje, vamos ter só aqui um breve momento de publicidade aqui. Uma publicidade, digamos que institucional aqui, se assim posso dizer, em relação ao livro Na Vaga de Romero, escritos sobre 65 filmes no ano zero. É um livro do qual eu sou autor e que a Melissa está ali estou aqui só a segurar os 65 escritos sobre 65 filmes. Queria então só dizer que no próximo dia 26 de março, portanto já este mês, é uma quarta-feira às 18h30, às 6h30 da tarde, vamos ter uma segunda apresentação do livro. Neste caso vai ser na Casa do Comum, no bairro Alto, em Lisboa. Portanto, a Casa do Comum, que é uma casa também e muito de cinema, atualmente, de livros, de música, de cultura em geral, e uma casa de pessoas comuns em pleno bairro Alto. É um espaço que, para quem não conhece, vale muito a pena visitar. Certo. É um dos raros espaços no bairro Alto em que se pode estar só a consumir cultura sem consumir produtos, digamos assim, vendáveis. A pessoa pode ir lá e pega num livro, ou pode ir ver um filme ou um concerto e ninguém lhe cobra nada, ninguém vem exigir-lhe que beba alguma coisa ou consuma alguma coisa, e portanto estão todos convidados. O livro emana do site do Na Vaga de Romero, e portanto são os 65 escritos do primeiro ano de trabalho de existência do site, de outubro de 2023, sensivelmente até outubro de
2024. Portanto, mais informações podem sempre ir ao site do Na Vaga de Romero, navagaderomero.com. E também tem todas as redes sociais em que também tem assim, vai dando assim uns highlights daquilo que também é o livro. E pronto. Eu só queria deixar participar neste momento de televendas. Obrigado, Melissa, por essa ajuda preciosa de empenhares aí fisicamente o livro. Portanto, está aí a materialização de um ano de textos descritos do site. Posto isto, vamos passar então aos filmes, aos postais que trazemos hoje. É verdade. E então temos o Para Sempre Mulher, de 1955, da japonesa Kinuyo Tanaka. Certo. E temos o Ursos Não Há, do iraniano Jafar Panahi, que é de 2022. Vamos então começar pelo postal da Melissa. Certo. E portanto, podes ilustrar. Ando lá eu em 1955, em que trago este filme, até porque tem estado um ciclo bastante interessante dela, desta realizadora japonesa. E este, por acaso, foi um dos, talvez, dos filmes que a mim me marcou um bocadinho mais, porque de facto é bastante poderoso. E pronto, começando aqui pelo postal em si, vemos, portanto, é a personagem principal que está a refletir-se, portanto, vê-se refletida num mini espelho. Um espelho, sim. E está a chorar, não é muito perceptível, mas está a chorar. Há ali uma lágrima, certo, no canto do olho. No canto do olho, foi assim que começou. Foi por aqui. Então eu decidi isto, de facto é já um plano final, já é um bocadinho mais para o fim. Sim. E eu escolhi-o mesmo por ser bastante poderoso, porque dá para tirar aqui muitas, nem diria metáforas, mas muitos pensamentos, eu acho. Pelo menos a mim, o cinema japonês em específico, seja de animação, seja assim, mais cru, traz sempre uma mensagem muito poderosa em que tu ficas a pensar e pelo menos, se calhar sou eu que crio também esse significado nestes filmes. Mas é um filme baseado numa história de uma atriz, de uma poetisa, a Fumiko Nakaju. De facto, esta atriz é a que faz, portanto, a poetisa, e ela morre aqui prematuramente. Já aqui a poetisa, ela morre prematuramente aqui aos 31 anos, com cancro da mama. E havia então esta questão da partilha de muitos poemas sobre a sua doença e de como fisicamente seria difícil, seria e é difícil para quem sofre desta doença. Portanto, este filme acaba por ser aqui muito poderoso, também por um outro detalhe que, aqui passando para o início do filme, começa aqui a Fumiko, com a sua dinâmica familiar, ou seja, os 2 filhos e o seu marido. Ela frequenta o tal clube de poesia e vão lendo, efetivamente, todos, assim, a nível de partilhas, os seus poemas. E de umas reuniões, num regresso a casa, descobre que a relação do marido com a amante não terminou e, portanto, a partir daí eles divorciam-se. Portanto, não se sabe se é ela que pede. Foi ótimo para ela, não é? Sim. Nesse caso, porque teve um pretexto para se libertar daquela relação, exatamente, tóxica, não é? Sim. Por aquilo que vimos no início do filme, não é? Porque não havia grande harmonia entre eles, não é? Sim, de todo. Ou seja, aquilo que acaba por existir a partir é assim uma relação de frieza e quase que ela tem até, não é? Sim, uma certa distância.
E não sei se justificada, porque nós não percebemos isso. Ou seja, para trás o que é que terá acontecido ou o que foi. Mas eu tenho uma ideia. Ok. Tenho uma ideia. Conta. O casamento foi, como era na altura, nesta época no Japão, estamos a falar nos anos 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, uma sociedade muito patriarcal. Certo. O casamento foi arranjado pelos pais ou pela mãe só, não sei se o pai ainda estava vivo, mas foi arranjado, como eram todos os casamentos, ou praticamente todos, vimos muito isso nos filmes do Ozu, que os casamentos são arranjados. Portanto, este casamento foi arranjado e foi um casamento que, à partida, e há ali um comentário dela com a mãe, certo. que ela diz à mãe: tu é que escolheste o marido, é assim uma coisa muito rápida. Sim. Tu é que escolheste o marido e, portanto... Ali na fase inicial em que ela até está a chamar e ela, a própria mãe está ali, mas sim, eu acho que quando eu digo isto de não sabemos diretamente, porque o casamento de facto pode ter sido arranjado, mas também existiam pessoas em que o casamento era arranjado e as pessoas davam-se bem. Portanto, não sei se a incompatibilidade dele com ela, ou de ambos, foi imagina, espera aí, deixa-me só rever. Mas deixa-me dizer isto. Eu compreendo o que tu dizes, mas com o perfil dela enquanto mulher, uma mulher emancipada e que quer essencialmente ser mulher, e que não está propriamente, apesar de ter tentado viver uma relação com um casamento em que ela vê-se, as primeiras coisas que ela está a fazer quando aparece no filme é a lida da casa e cuidar dos filhos, portanto naquele papel de mulher submissa ao marido, que novamente vamos vendo em grande parte dos filmes do Ozu, porque era o que acontecia na realidade, e o Ozu sendo um homem, é um contexto, tratava a realidade que ele tinha. Ela é mulher, mas o que eu acho é que ela é mulher, mas ela retrata, o filme é inspirado num livro, não é? Mas o filme retrata muito o desejo que determinadas mulheres tinham de querer ser mulheres naquele tempo e não conseguirem ser. Por isso é que eu acho que não conseguirem ser na plenitude. Por isso é que eu acho que a ideia do consentir o casamento e de lidar bem com isso tem um ponto de partida, que é o perfil, ou seja, a ideia de aceitar essa submissão perante o marido e perante aquilo que era comum. Eu acho que ela, apesar de tê-lo feito, fê-lo porque teve que ser uma pressão ao líder familiar e social, mas quando houve a escapatória para ela sair, porque ela já estaria com muita vontade de sair daquilo e ser mulher, que era aquilo que ela queria ser, e seguir as paixões dela, não é? Certo, várias paixões. Pronto, partindo logo do momento em que ela também não, ou seja, ela podia efetivamente participar no clube de poesia, mas havia sempre comentários e claro, isso é logo aqui um grande entrave, porque era a maior paixão dela. Isto é mesmo baseado na história da poetisa, da Fumiko, ou seja, o nome é igual, tudo, ou seja, não sei profundamente se todos os detalhes são assim nesta sequência, e se não consegui ver em detalhe a vida da poetisa. Sim, mas repara, era claramente avant-garde para a época, sim. Para a época, para a sociedade em que... Foi surpreendente, porque eu acho que, não quero mentir, mas acho que nunca tinha visto um divórcio. Ou se calhar tinha. Mas eu não acho, ou seja, não é comum. Nos filmes do Ozu, para mim é um filme que é exceção. Mas eu também não vi os filmes mais antigos do Ozu, porque ele fez muitos filmes nos anos 30 e 40, não vi esses ainda. Mas daqueles que são mais mediáticos, há um para mim que é exceção, que é o Crepúsculo em Tóquio. Certo. Que até é o meu preferido. O Crepúsculo em Tóquio tem o divórcio. Portanto, são duas irmãs e há uma que se divorcia e volta para a casa do pai, mas ela até é mais conservadora das duas, porque até é um bocado mais tradicionalista, sim, depois até fica um pouco submissa do pai, deixa de ser submissa do marido e passa a ser submissa do pai.
e a receber a pasta quando o pai chega à casa, que é muito repetido nos filmes do Ozu, é um déjà vu, que o marido chega, dá a pasta e dá o casaco e às vezes o chapéu até. E tira o casaco e pendura o casaco. E depois... Mas a outra irmã que era, portanto, mais vanguardista, ela, portanto, fumava, bebia, frequentava as casas de mahjong, depois... Não, mas é verdade. Fez um aborto. Sim. Sim, esse filme em específico do Ozu também tem uma data de... É disruptivo face à obra dele. Porque assim, se calhar, olhando hoje, não é? Mas não nos podemos esquecer que isto é em 1955. Hoje em dia o Japão também tem a sua parte de ser conservador, mas não neste nível. Sim, claro que não. E de facto o que me levou também a trazê-lo foi nesse aspecto, porque é difícil também uma mulher realizadora falar destes assuntos, e acho que e achei extraordinário, ou seja, não com a vontade, mas com a necessidade de explicar, de apresentar e de centrar muito isto. Não, e acaba por ser engraçado, ou seja, não diretamente na poesia, mas isso ser uma componente muito forte. Também uma mulher nesta altura, como dizias, é quase incompatível ter este estímulo de cultura, não é? E a par da sua dinâmica de família, de estar de facto a ser muito participativa e a cuidar e ter o cuidado da casa. E portanto há aqui todo um conjunto interessante. Pronto, claro que a história não é muito trágica, não é? E eu queria só de facto mencionar que este postal que eu trouxe é mais no sentido de isto é uma sequência muito específica, porque ela depois mais tarde apaixona-se e novamente, certo, ou seja, e há um reflexo inicial e depois este é outro reflexo, e é aqui um bocadinho o que eu senti foi às vezes é muito mais fácil nós percebermos os outros e o reflexo dos outros, mas não conseguimos encarar assim tão bem quando somos nós, ou seja, encarar as dificuldades, se calhar os nossos traços, que são neste ponto bastante difíceis, e pronto, eu aconselho de facto a tirarem todas as conclusões, porque acho que é um filme que é muito fácil também de ver. Não tem nada que tenha cause muita impressão, ou o que seja. Aborda de facto esta questão de maneira muito próxima, até porque quase metade do filme é ela praticamente no hospital. Sim, portanto... e é muito dinâmico a estética do filme. Eu estou sempre a pensar no Ozu por ser contemporâneo, mas porque é da mesma altura. Sim, imagino. Exatamente, e eu fui vendo o filme, eu não conheço a Tanaka, portanto é o primeiro filme que eu vi dela, graças a ti. Não conhecia. E o filminho também. Sim. Meteu aquelas. Segunda análise, não é? Exato. Sim, mas tu é que deste aqui a colherada inicial. Pronto, estive sempre a fazer esse contraponto com o cinema do Ozu, e tu vês tem algumas semelhanças, mas há aqui diferenças significativas. Eu acho que a maior diferença está no facto dela ter usado a lente de uma mulher e o Ozu a lente de um homem. E portanto este filme, olhando para ele, percebe-se logo que foi feito por uma mulher. E dizia que é dinâmica, ao contrário dos filmes do Ozu, muitas vezes têm planos bastante prolongados, não é? E a câmera
muito estática, tem muitos planos fixos e longos, e se reparares os planos que ela usa são todos muito curtos. Eu até fiquei, às vezes, estava a ver o filme assim já a meio a pensar, deixa prolongar um pouco mais as conversas, e ela deixou essa parte mais para o fim até, mas quando conhece a segunda paixão, depois da primeira paixão ter morrido, que não é o marido. Certo. Ou seja, era o marido de uma amiga, como é que né? ele se chama? Taku. Taku, sim. Mas este segundo homem que ela conhece, e aí a câmara estaciona um pouco mais e os diálogos são um pouco mais prolongados. Mas é muito dinâmico, planos curtos e há uma imagética que remete para temas que o Ozu não é tão... Ou seja, o Ozu tem mais ou menos um padrão e não sai muito dali. Portanto, ela quis ir ao detalhe. Tem a ver com, acho que, sensibilidade. E a sensibilidade daquilo que ela sentia enquanto mulher. Por exemplo, este plano do espelho é de uma sensibilidade tremenda. Até a forma como ela... trata o tema da morte, né? Quando há uma paciente do hospital que faleceu e está a ser arrastada para a morte, e vai tipo uma procissão rumo para a morte, não, para a morgue, porque já estava morta, não é? Morte, morgue são palavras muito foneticamente muito parecidas, né? E ela vai atrás com alguma distância, né? E depois tens um travelling para a frente, um travelling para trás. Quando ela queria essa dinâmica, podia ter uma câmara estática ali, tu vês, senão ela quis criar essa dinâmica no sentido da morte estar a puxá-la e ela estar a ser levada pela morte. E o tema da morte aqui parece-me bastante pertinente, e era isso que eu te queria perguntar. Se tu ficaste da morte, e antes da morte a doença que leva à morte, se tu ficaste com essa ideia, sensação, ou se não, que é... E a pergunta concreta é esta. A doença que ela teve e a morte, achas que ela é vista como um castigo perante o facto de ela ter sido uma mulher não tradicional, ou seja, ter fugido da norma no que toca à mulher na altura na sociedade japonesa, e é quase como um castigo divino? Assim, pode ser demasiado insensível da minha parte, mas o que eu achei mesmo é que de facto é uma vivência como poderia ser de outra pessoa. A maneira como a Tanaka nos apresenta também esta questão, claro que acredito que tenha privilegiado em definir exatamente aquilo que queria construir, não é? E dar a quem vê, ou seja, a quem consome, mas também dar aqui um certo lado de uma explicação, quase como se fosse a explicação de uma mulher a explicar a pertinência e a dureza deste processo. Ou seja, não só num processo do cancro da mama, por exemplo, mas de outras doenças que facilmente vão desgastando, vão-te deixando com menos evidência de vida em terra. Ou seja, parece que lá está a tal questão de a própria morte puxar nesse sentido. É interessante porque ela nunca deixa, a própria personagem escreve sempre, tal e qual à parte daquilo que aconteceu na realidade, escreve sempre sobre isso. Ou seja, no início começa por escrever sobre poemas sobre o marido e de como... da vida dela, certo, não é? Conjugá-la. Ou seja, toda aqui uma questão de extrema quase criar uma ponte direta para aquilo que é os sentimentos mais estranhos, às vezes, que vivemos ao longo da nossa vida, e acho sinceramente que foi uma questão muito aberta de explicar, de conduzir-nos até a uma evidência da doença. A questão do lidar, desculpa. Desculpa, eu ia fazer-te uma questão que tem a ver com isso agora, que é o facto da doença estar patente, portanto o cancro da mama, e ela teve depois de ter a intervenção cirúrgica e foram retirados ou amputados os seios.
ou achas que isso foi um pretexto para ela poder mostrar, ou seja, para injetar, digamos assim, a sensualidade no filme e mostrar mais o corpo? E volto aos filmes do Ozu, nunca uma mulher tinha sido vista praticamente sem um kimono, portanto só vês o pescoço e a cabeça, e tu tens aqui momentos em que se vê, sim. Logo quando até ela na cirurgia, logo é e mesmo encaminhada para o há hospital. um momento de grande sensualidade que ela no banho, não é? E aí tu estás Sim, a ver sim, os sim, ombros, sim, isto sim. não é completamente É sugestivo. sim, é completamente vanguardista para a altura e para a sociedade japonesa, como já aqui falamos. Mas a minha questão é esta: achas que o facto de haver esta doença que marca a mulher e ela queria, pronto, transmitir isso, mas isso foi um pretexto também para ela despir, no sentido, a mulher, no melhor dos sentidos, para trazer essa sensualidade que no cinema feito por homens na altura no Japão não conseguíamos ver, se calhar? Porque eu acho que o filme tem muita sensualidade. O filme. Tem, mas qual é que se calhar é a mulher que não é sensual? Não é? Exato. Sim, mas Vamos aqui, ou seja, porque na realidade o que me levou sempre a crer foi ela é uma pessoa normal, uma mulher como qualquer outra, que lá está com a sua circunstância de vida, com tudo aquilo que foi acontecendo, e no momento há aqui ela na verdade metaforicamente já se tinha despido antes, porque ela começa por escrever poemas sobre a sua vida íntima, e quando é íntima é muito, muito íntimo, no sentido em que fala sobre o marido, em que lá está, no contexto. Nós, enquanto espectadores, não ouvimos os poemas. Sim, nós não vimos. Só alguns que vamos vendo. Podemos deduzir, mas não conseguimos ter essa percepção. Sim. Logo no início, quando é a primeira reunião do clube de poesia, só vejo comentários a dizer mas isto é mesmo assim, mas ele é assim sempre tão carrancudo, ou seja, tu não tens ali nada, mas sabes que aquilo está a ser sugestivo. A questão é, até que ponto é que a mulher tinha liberdade para dizer isto, para dizer o que se passa dentro da sua relação, no meio desta tradição, não é? De um Japão tradicionalista e altamente conservador. Será que havia liberdade para a expressão? Porque às tantas é complicado. Ou seja, tu achas que portanto, tu começa nos poemas e depois há uma consequência na forma como ela consegue despir o kimono, digamos assim, e até na forma como mostra até adereços de roupa interior. Sim. Eu acho que depois é essa a transição. E a própria a forma como ela se relaciona com os homens e aquilo que lhes verbaliza também é uma coisa completamente sim, mas é uma progressão diferenciadora, que é ela abre-se, não é? E no segundo homem, quando é quase no fim do filme, mas nesta altura em que tu tiraste o postal. Sim, mas imagina, ela se aí aproxima já... dele e cria ali uma intimidade. Sim. Mas aquilo impressionou-me, porque eu não estava à espera que fosse tão longe. Imagina como é que é possível, mas a questão é, ela já sabia o seu destino. E de facto ela não se queria apaixonar sabendo o seu destino, não é? Querendo sempre assegurar que os seus filhos estavam bem, que têm as suas, ou seja, que está tudo assegurado, mas sim, que de outra parte não queria ter essa responsabilidade de se apaixonar ou alguém se apaixonar por ela, porque para ela é: como é que algum homem vai apaixonar-se por mim na condição em que eu estou? E na verdade há sempre aqui um teto assim grande, incrível desta questão. A questão da doença em específico, como te digo, acho que vai sendo uma progressão, ela vai destapando aqui muitas coisas. Sim. Em que chegam a um momento em que, repara,
eu já não estou bem, não é? Eu já sei que não vou tirar mais nada da minha vida, é agora ou nunca. Ou seja, e é aí quase um momento de, não é de libertação, mas... Deixem-me ser mulher em plenitude. Certo, mas é a questão, e aí concordo na questão do desenho, de mostrar uma determinada sensualidade da mulher, ou seja, das suas formas, daquilo que era de facto muito, muito íntimo. Sim, eu acho que é um filme muito forte, é muito, muito intenso. Sim, é de uma intensidade dramática. E de facto é necessário. Sim. E pronto, eu acho que nós teríamos muita, sinceramente, muitos pontos onde nos debruçar e mergulhar, porque é um grande tributo também a quem sofria e sofre. Quem sofria naquela altura com as condições que existiam e a quem sofre da doença, ou seja, da forma como lidam, não é? Ou como é que se lida com isto de ter uma doença que pode ser para o resto da vida ou não. É? Sim, eu acho que o filme é extremamente arrojado, vanguardista, com muita ousadia, sensibilidade, sensualidade, liberdade até, e o tema da morte acho que foi bem encaixado, está bem encaixado ali. Vamos trocar agora? Bora lá. Sim, porque o teu também, pronto, traz sempre estes filmes com muitas mensagens subliminares e pronto, bora lá, então. Vamos então agora para o Irão, vamos do Japão para o Irão, no limite da fronteira entre o Irão e a Turquia, portanto ali numa zona mais rural, remota do Irão, que faz fronteira ali com a Turquia, e portanto é o filme Ursos Não Há, do Jafar Panahi, de 2022. Dentro de instantes já vamos ter o plano, penso que é agora. Sim, cá está. Nós falamos, portanto, ele aparece. Exatamente. Ora bem, portanto, este é o postal que eu trago. E quem é que nós vemos aqui? Portanto, de costas temos o realizador, ator, o Jafar Panahi. Portanto, ele faz sempre tudo, não é? Escreve, realiza, é protagonista e dirige as equipas, ainda que à distância às vezes, como veremos neste filme, pelo menos parte da equipa. E aqui ele está no centro digamos, do acontecimento, também no enquadramento. Portanto, isto passa-se num espaço, portanto, na tal aldeia em que o Jafar Panahi se refugiou para dirigir a equipa de filmagens do filme que está a acontecer dentro do filme, que está do outro lado da fronteira, na Turquia, e como ele não pode sair do Irão, portanto, na altura não podia, entretanto, já foi uma vez, pelo menos a França soube. Recentemente, este filme é 2022, já conseguiu ir à França, mas teve vários anos proibido de sair do Irão, e além disso já esteve preso efetivamente mais do que uma vez na prisão e em prisão domiciliária, o que não o impediu de fazer um filme também em prisão domiciliária. É tudo uma questão de oportunidade. E ele consegue dar um pontapé numa pedra e sai com o filme. E bom, sim. E aqui, portanto, ele está neste espaço que é digamos assim, um centro de uma espécie de tribunal daquela aldeia, em que vemos à frente dele, ao fundo, é o único que tem uma espécie de capuz na cabeça, o xerife, que é o xerife da aldeia, portanto uma espécie de responsável pela moralidade, pelos bons costumes, tradições da terra, portanto tem ali um poder espiritual, e o Jafar Panahi está a olhar para ele e tem a câmara apontada, e à volta dele vemos homens de diferentes idades, mas só vemos homens, portanto ali mulheres não entram. Estamos um bocado em antagonismo com o teu filme anterior. Certo. Nesta sala não entram mulheres, mas há muitas crianças, e a uma certa altura o xerife diz assim: também estão aqui as crianças, elas não vão decidir, mas estão aqui para saber o que fazer depois, porque isto é um legado para continuar, não é? E porquê é que eu trago este plano? Dizer que ele foi ali porque
ele tinha sido acusado de ter tirado uma fotografia a um casal que estaria a cometer adultério, portanto seria uma imoralidade, porque a mulher em causa, a rapariga em causa, estava prometida a um rapaz que é precisamente este que está do lado direito do Jafar Panahi, a olhar para ele com vontade de o trucidar, porque ela foi prometida quando nasceu, foi cortado o cordão umbilical e foi enviada para a família do rapaz. Sim, portanto, parte dessa tradição. Casamentos arranjados. Exatamente. Sendo que aqui no Irão são arranjados à nascença, portanto no Japão é quando eles já são crescidos, sim, aqui sim. era logo. Mas eu fiquei muito impressionada porque eu não sabia já foi assim, dessa questão. Há tanto tempo, em certas zonas do país. E portanto, ele é acusado na aldeia de ter tirado uma foto. E, portanto, eles querem que ele devolva a foto, mas ele diz que não tem a foto e, portanto, se não tens, vais jurar que não tens, e é convocado para esta espécie de tribunal popular. E porquê é que eu escolhi este plano e fiz dele um postal? Porque este é um momento em que a alegoria toda que nós vemos no filme atinge talvez o seu pico. Apogeu, sim, pico. Há outro momento também que eu vou falar a seguir que é também extremamente evidente, mas este aqui, no fundo, ele estar ali é como se ele estivesse e já esteve no Tribunal Revolucionário Iraniano, que é assim que se chama, não é? Em que ele tem que dar respostas sobre os filmes, as obras que ele produz, pronto. Que há um conjunto de acusações em que depois tem que dar resposta. E ele aqui, ele pede para ligar a câmara e eles concordam que liga a câmara e começa por dizer que sim, que não, que jura que não, que está disponível a jurar que não tirou a fotografia, que respeita até as tradições, mas que não as compreende. E depois ia começar a explicar e aquilo pegou um bocado de fogo. Mas é um bocado isso, ou seja, aquele xerife é como se fosse o representante do regime, num sentido lato, até tem assim uma imagem parecida com o Ayatollah Khamenei, com a coisa na cabeça e com a barba, portanto há ali uma semelhança, e ele está mais alto, está num pedestal, e o Panahi está a usar a câmara, que é o seu instrumento de resistência e de luta ao longo destes 20 anos. Porque é pela câmara que ele luta, não é propriamente pela câmara, pelo uso que faz, fazendo filmes, estando ele proibido de filmar há cerca de, pelo menos já perto de 20 anos. Se não faz 20 anos, já bastante. Ou foi proibido de filmar durante 20 anos, mas em 2011 já não podia, quando ele fez o filme em casa, estava em prisão domiciliária, portanto seguramente pelo menos há 14, 15 anos que ele não pode fazer filmes. E o que é verdade é que ele vai conseguindo fazê-los. E portanto escolho este plano por isso. Fiquei dividido porque há um segundo momento também que achei que poderia muito bem ali fazer um postal. Talvez do ponto de vista da imagem não tivesse tanto impacto visual como este para virar postal, mas em termos de alegoria também, com aquilo que é a vida do Panahi, também é transcendental, digamos assim, que é quando ele e o assistente de realização que está portanto, a acompanhar a equipa que está do outro lado da fronteira, precisamente numa terra na Turquia, e ele vem visitá-lo ali ao Irão, onde ele está, numa casa rudimentar que alugou para estar a acompanhar mais de perto, ainda com uma fronteira pelo meio, as filmagens, e clandestinamente encontram-se à noite, não é? E o assistente de realização tenta seduzi-lo a passar a fronteira, a cometer a tal ilegalidade, porque ele estava proibido de sair do país. Na realidade, na ficção e na realidade, porque nos filmes do Panahi é sempre assim. Há sempre é no limite da fronteira entre a ficção e a realidade, e com a diluição chega a uma altura em que tudo se dilui. E quando eles vão a caminho daquele monte, daquele morro árido, só com a luz da lua cheia, e é muito interessante porque ele não usa iluminação, portanto os meios são sempre muito escassos e são limitados, é? Sim. E quando ele desliga o carro, tinha os faróis do carro, desligou o carro, não é? E depois o carro, que no cinema iraniano é sempre
uma personagem central, o carro. Tudo se passa sempre nos carros. Mas depois tens a lua cheia, aquilo, portanto, propositadamente foi escolhido uma noite de lua cheia, claro, senão não se conseguia ver nada. Mesmo assim, tu vês eles a caminharem e é como se fossem dois vultos, não é? E depois chega uma altura em que chegam ao topo, mas até chegar ao topo ele já vai sofrer, cansado, tem que parar. E tu olhas para aquilo e ficas a pensar: o que ele está a mostrar-nos ali é aquilo que ele tem feito nestes últimos anos todos. O cansaço que ele já tem de fazer filmes como se fosse um criminoso, na clandestinidade, com obstáculos atrás de obstáculos, com limitações, com riscos para a sua integridade. Mas continua a subir a montanha até que chega ao topo. Portanto, e quando chega lá em cima e olha para o outro lado, vês a luz, a iluminação da Terra na Turquia, que está toda iluminada, onde está a equipa na rodagem do filme. E é um pouco a luz da liberdade, como se estivesse a olhar para a tua liberdade, ou não, a liberdade em si, mas não a conseguisse alcançar, não é? Precisamente, sim, por sentir ali um bloqueio. E naquele momento, quando ele pergunta até onde é que é a fronteira, não sei o que, estamos aqui, uns dois na terra de ninguém, não é? Supostamente a zona, supostamente não, porque passavam os carros, as carrinhas, era controlada por contrabandistas que fazem leva e trás de pessoas e mercadorias entre a Turquia e o Irão, não é? E que as autoridades fecham os olhos um bocado a isso. E ele recusa passar a fronteira, ou seja, recusa dar um passo em frente e volta para trás. Ele chega a estar mesmo, não é? Com os pés em cima da linha. O outro diz, está com o pé em cima da linha. E naquele momento ele recua. E aí é a demonstração clara, mais uma vez, a mensagem que ele quer deixar forte, que é se vocês consideram uma transgressão que eu transgrido naquilo que eu faço, essa transgressão é da minha obra e não enquanto um cidadão. A transgressão é feita enquanto artista, enquanto realizador. Portanto, o cinema dele está do outro lado, vai continuar do outro lado, ele vai continuar a fazer filmes, mas ele mantém-se no país de onde está proibido de sair, respeita a lei apesar de não concordar com ela. É fortíssimo esse momento. E naquilo que de início até parecia é difícil perceber. No início do filme tu ficas um bocado, mesmo conhecendo já o cinema do Panay, tu ficas um bocado até perplexo com aquilo que ele faz, porque ele começa o filme com as imagens da equipa que está a rodar na Turquia, mas depois, ou seja, naquela fusão de ficção e realidade, passa o filme ou seja, faz um zoom in, um zoom out, portanto, que vem a imagem para o laptop dele e para o sítio onde ele está, em casa, uma casa que parece quase uma prisão, uma masmorra. Pensa assim, ele está preso ali agora, porque ele já tem tantas vezes preso, ficas a pensar, ele está preso ali, que estranho, neste local. Uma casa assim tão rudimentar e tão antiga. E pronto, é este limite entre a ficção e a realidade, porque ele depois ele aproveita o sítio onde ele está. No fundo, ele pensou naquele sítio porque queria explorar aquela parte do Irão profundo, como já o tinha feito no filme anterior, no Três Rostos, mas depois aquilo dá aso a um filme ali. Ou seja, e aquelas pessoas, aqueles aldeões que são pessoas daquela terra, que nunca fizeram filmes na vida, de repente viram atores. E do outro lado estavam os atores profissionais. Chega uma altura mais à frente no filme em que viram pessoas com os seus problemas normais de quem é artista no Irão, que quer sair do país e não pode, ou quer entrar no país, porque também ao contrário, aqueles que não podem entrar no país e que estão a responder perante a justiça. E portanto ficas impressionada com a forma como ele consegue mexer e brincar com isto tudo ao mesmo tempo. Sim, eu confesso que adorei o filme mesmo. Achei o filme excelente, porque é mesmo sentir falta de liberdade com tudo, ou seja, porque depois há uma fotografia que supostamente tem um casal e tu pensas, porque é que anda toda a gente da aldeia a ver por causa da porque como é que toda a gente sabe da fotografia? Então é um miúdo que sabe, que tirou, que isto, com aquele miúdo pequenino.
E tu pensas, isto parece um circo, quase. Sim, e esse miúdo, a forma como ele é usado, até depois põe aqui num outro limite de fronteira, que é entre a moralidade e a lei. Exatamente. Não é? Porque a moralidade dos costumes, aquela história do cordão umbilical neste caso do testemunho da criança, eles usam o testemunho da criança como credível, o que por lei não poderia ser porque ele é uma criança de 9 anos. Certo. Portanto, não sabes onde é que acaba a moralidade e começa a lei ou vice-versa, porque mesmo que a lei seja diferente da moralidade, naquela zona ali em concreto, naquela comunidade, eles têm as suas próprias leis. E, portanto, quem infringir essas leis vai sofrer consequências de alguma maneira. Sim. Não é? Sim, que de facto isso acontece. Ou seja, repara como ele teve interferência num evento da aldeia, não é? Porque há um casal que o outro, quando era mais pequeno, é que cortou o cordão umbilical e então fica automaticamente com um arranjo com a rapariga, e eles de facto morrem. E às tantas, eu no filme só pensava assim, mas será que eles morreram a brincar ou não? Como é que isto funciona? Espera aí que eu... Ou seja, quando tu pensas que já estás a entrar na dinâmica de não, eu estou a perceber exatamente o que é que está a acontecer. E depois chegas e pensas, pois, e agora? Isto é o quê? Mas essas mortes, essas desgraças, que não é única, sim, porque do outro lado também acontece, na Turquia, onde está a acontecer o filme dentro do filme, é consequência, né, do resultado da fuga, digamos assim, ou da rejeição quer da moralidade, no caso da aldeia, quer da lei do regime, da lei iraniana, no outro caso. Portanto, ele está a um final trágico, digamos assim, rejeitando quer a moralidade com estes costumes que acabam por, digamos assim, limitar substancialmente aquilo que é liberdade, igualdade, justiça, por aí fora. Não é? Quer a própria lei, lei de letra da lei, que cria tantas dificuldades, muita gente no Irão, e em especial ao meio artístico. Por isso é que eu acho também ele, quando põe os atores a falar disso no filme que está a ser rodado na Turquia, acho que ele também é uma solidariedade que ele presta a todo o meio artístico, porque além dele e de outros realizadores, também muitos atores têm sido perseguidos e presos e por aí afora. Mas sim, é um castigo que ele dá, porque a moralidade muitas vezes, portanto, não é a lei, mas é a moralidade. É como a questão da circuncisão, que ele aborda no filme anterior, no Três Rostos, também naquela zona mais ou menos em que eles continuam a fazer aquilo, portanto mandam um prepúcio para um padrinho, para depois o padrinho ir enterrar aquilo em algum sítio para a pessoa ter sorte e para lhe correr bem. São aquelas tradições / superstições que muitas vezes acabam por chocar de frente quando há uma intenção de fazer diferente de algo, das novas gerações, não é? Sim, quer dizer, isto também porque estão muito associados, acabam também por ser influenciados com aquilo que se passa noutros lugares, não é? É a tal questão da globalização, esta migração das ideias e de às vezes tradições poderem ser boas ou más, atenção, não estou ou seja, que eu até acho que é muito difícil termos esse balanço, porque são sempre convicções e obviamente que isso fica aqui um bocadinho no conflito, não é? Mas sim. É o limite entre a moralidade, sim, a lei, a ética, moralidade e a imoralidade, se quiseres. Anda muito aqui abraços dados da moral e da ética, não é? Sim, daquilo que é, imagina. E a imoralidade vista pelos olhos de quem defende aquela moralidade, porque aquele casal de namorados estava a praticar imoralidade. Certo. Mas estava.
Será que estava? Aos olhos dele estava. Será? Até o painel estava a tirar fotografias a casais. Pronto. Podem lá tirar fotografias a casais que não são casais, que são imorais. Portanto, dá para dar muitas voltas, obviamente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa do filme, mas vale a pena ver. Este filme, tal como outros, estão ambos no Filmin, convém dizer isso. Certo. É um filme mesmo extraordinário e acho que de igual forma se consegue perfeitamente ver, não é nada muito. Lá está, cria algum tipo de impressão, não é nenhum filme de terror. Eu até acho que é um filme bastante. Para mim foi essencial, porque gostei muito desta. Gostei ou não gostei desta sensação de não saber se de facto estou. Ou seja, se estamos dentro do filme ou não, ou se isto é verdade ou não, e isso às vezes. É uma boa sensação também para o espectador. Acho que é incrível. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, temos de fechar. Certo. Só dizer que nós estamos nas redes sociais, Facebook, X, agora já estamos no X também, no Instagram e obviamente no site da Rádio Movimento. Lá está, vamos sempre alimentando com programas anteriores. Portanto, também alguma sugestão, o que seja, estamos disponíveis. E pronto, e até o próximo. No dia 27. Sim? Sim. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Rádio Movimento. Música